Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E com muita alegria, hoje, nosso convidado é o professor Roberto Dalmo. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, é uma honra estar aqui contigo e com todos vocês que vão assistir. Muito obrigado aí por prestigiar. Poxa, a honra é toda minha, né? A alegria é toda nossa. Bom, vamos iniciar então com as duas perguntas principais da entrevista, né? Que vão guiar aí a nossa conversa. A primeira delas é a seguinte: como a sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte: conte um pouco de sua trajetória acadêmica, né, de formação, graduação, pós-graduação, e como foi chegar até aqui. Quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória? Beleza. Então tá, professor Roberto, fique bem à vontade para discorrer sobre isso. Tranquilo. Então, primeiro, vamos lá, né? História de vida e como que isso se relaciona com o magistério, com a docência. Eu acho que o primeiro ponto, né, quando eu tento fazer uma memória disso, é que minha mãe era professora de formação e chegou um momento da vida dela que, antes de eu nascer, acredito eu, que ela já não, né, sabe aquele não aguento mais sala de aula, um negócio assim, e ela se tornou secretária de uma escola. Então eu cresci, né, eu surgi no momento que ela já era secretária dessa escola. Então a minha primeira relação, eu acho que com o magistério, foi com essa convivência na escola, que ela era secretária e que eu também frequentava, né? Eu não sei se essa lei ainda existe, mas na época que eu estava na escola, tinha uma lei de que os filhos de funcionários poderiam ter uma bolsa integral no lugar que a pessoa trabalhasse. Então, minha mãe era secretária de uma escola particular em Niterói, Rio de Janeiro, chamada Colégio São Vicente de Paulo. E lá eu me lembro também, né, que foi meu primeiro contato com a escola. Eu estudei lá desde o primeiro ano que é possível estudar até o último, no terceiro ano, e sempre 100% com bolsa, por conta disso, por conta de ser filho de uma funcionária. E o ponto é, diante de toda a relação, né, da nossa vida, a relação com a escola era mais presente, principalmente porque ela era uma daquelas funcionárias que tinha, pela minha visão, né, sobre ela, um propósito, né, de fazer o melhor possível para aquele determinado lugar, que era uma escola, mas também era uma empresa, né? Então ela tinha essa noção de, olha, vou trabalhar. Então ela trabalhava full time para essa escola, e isso implica em algumas coisas, como, por exemplo, onde que eu vou deixar o meu filho? Não tem lugar para deixar? Fica lá comigo na secretaria. Então eu me lembro, eu tenho essas memórias da gente em período de correção de nota, de envio de nota para fechar o diário. E eu me lembro que o final de ano era muito isso. Estava lá e todo mundo corrigindo, conferindo coisa, né? Era tudo na época manual, né? E conferindo os diários, enfim. E eu me lembro também de que algumas outras professoras faziam esse trabalho de secretaria nas férias para ganhar uma renda extra. E aí eu recordo de que ele tem alguma dificuldade e tal, e aí eu acabava ficando junto com essas professoras também, que faziam um serviço dobrado de não só fazer o trabalho de secretariado, quando eu estava lá também me ensinar algumas coisas, como matemática e português. Então eu tenho essa memória. Então a minha história de vida ela começa num sentido de magistério nesse momento, na infância,
minha colônia de férias era a escola. Então, eu acabei morando num prédio 100 metros da escola que minha mãe trabalhava, lá em Niterói, e aí tinha essa facilidade, né, de estar junto na escola, de estar vem, vai para lá, volta para casa. Então, era muito isso. A minha vida inicialmente assim era a escola. Então, mas se eu falar, né, que foi isso que me levou para química e depois, eu não acho que seja. Mas isso que me despertou um primeiro respeito pela atividade docente, um primeiro olhar de admiração pela profissão docente. Então, acho que surgiu nesses primeiros anos, 4, 5 anos de idade. Mas voltando, né, para a questão da química, da educação em ciências e como que isso surgiu, também não foi diferente. Foi nessa mesma escola, Colégio São Vicente de Paulo. Eu tive um professor no 9º ano, que na minha época era a 8ª série, que esse professor, para mim, foi incrível, né? Foi incrível. Foi um professor que realmente me marcou, que é o Felipe Martins. Ele sabe disso, a gente tem um contato. Consigo me lembrar de que nessa mesma escola eu tinha várias atividades, né? Eu poderia fazer parte da banda de música, então fazia parte da banda de música, tocava trombone desde, sei lá, 11 anos de idade. Também jogava basquete nessa escola no período da noite, então era uma educação que era de um turno, mas que acabava funcionando como aquele modelo de educação integral, onde você tinha um momento, sim, de aprender determinados conteúdos, e no momento da tarde você aprendia outros, como música, e no momento da noite outros também, como a questão do esporte. Então, quando eu estava no 9º ano, eu acho que eu sempre fui muito assim, de planejar e de querer projetar futuros e tal. Eu já estava fazendo cursos de música fora na Universidade Federal Fluminense, e eu tinha interesse naquele momento de ser músico. Cheguei a estudar regência também, regência de orquestra, cheguei a estudar desenho, tudo naquela ideia, né? Minha mãe queria ser, eu falo que minha mãe queria ser bailarina e não podia ser. Minha tia queria tocar violino, mas não podia tocar, porque tinha a ideia de que eram profissões que não eram reconhecidas, não davam dinheiro, e elas jogaram tudo em mim, assim, olha, vai estudar música, vai esporte, o que a gente não teve, você vai ter. É a minha interpretação, né, disso. Então, era assim, era um estímulo muito grande, eu já estava engajando bem na música. Até que eu conheci esse professor, aí ele, né, como um bom encontro, que se dá como um acontecimento, eu gosto de usar esses termos que vêm da antropologia, esse acontecimento, ele mudou um pouco da rota que era o planejado, né? Que ano isso, mais ou menos? Eu não consigo lembrar, não. Talvez 2000, talvez. 2000, por aí. Não, hoje eu tô com 35 anos, eu nasci em 89. Então, em geral, no 9º ano, você tem quantos anos? 12, 13? Por aí, né? Então, por aí. então foi começo dos anos 2000, 2001, 2002. E era isso, né? Eu me lembro que um amigo meu falou, né, que teve uma professora lá desse curso da UF, se não me engano, era CEIM, Centro de Estudos em Iniciação Musical, era um curso de extensão da Federal Fluminense, que falava assim, olha, eu não sei se todo aluno vai ser músico, mas eu tenho certeza que o Roberto será. E eu me lembro disso, assim, dele contando isso, desse amigo contando, e ela falou numa entrevista para TV local, alguma coisa assim. E aí eu, beleza, bacana, né? Veio esse professor de química, o conhecimento químico me arrebatou naquele momento. Eu
Nossa, e aí eu comecei a perceber, não que eu soubesse química, como hoje em dia eu também acho que eu não sei, mas que eu conseguia resolver determinadas coisas que meus amigos não conseguiam. Então, naquele momento que era nono ano, o final do nono ano eu comecei a dar aula particular de química, ensinando para aqueles amigos que não conseguiram passar esse conteúdo básico de química de nono ano e tal, tal, tal. Então, foi uma escola que eu tive relações para fazer isso. No ano seguinte, já tive um outro professor e eu já estava numa situação de, olha, eu gosto muito da química, esse é um conhecimento que eu sei, que eu tenho. E aí era aquilo, ó, sempre estudando para tirar notas legais e sempre ajudando os outros, mas não só ajudando, porque eu comecei a dar aula particular também. Ah, não entendi esse conteúdo? Não, beleza. Então fala com o Roberto, então eu começava a ganhar isso. Nessa mesma, ganhar um dinheiro para fazer isso. Nessa mesma série, eu me lembro que eu escrevi uma pequena apostila. Depois eu tenho que achar ela e tal, e eu tenho ela guardada, né? Eu escrevi uma pequena apostila, um amigo da sala fez a capa com recorte e tal, 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 e era assim, olha, se você quiser passar, você vai ler isso aqui e aí a gente vai estudar junto. Era meio que uma tentativa de sintetizar o que o professor falava. Então eu já tinha um pouco dessa noção. Mas o principal é que tinha um colégio que estimulava muito isso. Os professores olhavam isso com uma admiração e não com um desdém do tipo, ai, que cara chato. Bom, talvez até achasse, né? Porque às vezes a gente acha aquele que sabe tudo chato, mas eles não demonstravam isso. E isso gerava uma certa motivação para continuar fazendo. No meu segundo ano, e eu vou te explicar por que eu estou sendo tão detalhista, porque essas coisas vão se conectar. No segundo ano, eu tive aula com um professor que se chama Anderson Rocha. Esse professor era meu professor do Educação Básica, né, segundo ano, e fazia doutorado dele em Educação na Federal Fluminense, com a Glória Queiroz, que alguns anos depois veio se tornar minha orientadora de mestrado e de doutorado. Então, né, nesse espaço, né, eu fui tendo aula com o Anderson, também fui ganhando um pouco de traquejo com a química, sabendo coisas novas e tal. E também é isso, né? E no terceiro ano, a professora que me deu aula também junto foi a Rose Latini, que hoje em dia é professora do ensino de Química da UF. Então, esses professores, de certa maneira, compuseram um pouco desse Roberto na educação básica, um Roberto na educação básica que, graças à profissão da mãe, teve a possibilidade de estudar numa escola que valorizava naquele momento, ou pelo menos aparentava isso para a gente como aluno, que valorizava os professores ao ponto de ter professores que estavam na pós-graduação. Então, o Felipe, que eu comentei, hoje em dia está terminando o doutorado dele. O Anderson já é doutor em educação há muitos anos e é professor do Instituto Federal. A Rose também, doutora em Química e trabalha no ensino de ciências na Federal Fluminense. Então, são professores que tinham uma base que podiam ser, para mim, algum espelho. De eu falar assim, olha, eu queria chegar nesse espaço que é a universidade em algum momento. E graças a isso, de eu poder ter bolsa e tal, e sempre ser estimulado a isso. Não vou dizer sempre, por exemplo, minha tia achava que era um absurdo eu querer deixar de ser músico para ser professor de química, que eu não estava sabendo o que eu estava fazendo da minha vida. Em algum momento, minha mãe também deve ter pensado isso, mas sempre teve um negócio, não, vamos confiar, porque vai dar certo. Né? Mas tinha também aquele negócio de, mas você vai ser professor, pô, é tão difícil. E é mesmo, é difícil. Talvez seja uma das poucas profissões que tenha mais trabalho fora do momento do trabalho do que no próprio trabalho. Né? Então, você é aquilo, né, que o pessoal fala, né, um corredor. Você vê ele correr por 10 segundos, mas você não sabe todo o restante. Né? Então, é isso. Um professor está dando aula naquele momento, mas todo o restante, o preparo, o estudo, a dedicação, as leituras, né? E isso já surgia muito, né? Então, essa
escola, ela me mobilizou completamente para o magistério, porque me trouxe figuras de bons professores que em muitos momentos foram exemplos, que foram figuras de admiração, né? E aí eu posso falar de muitos, né? Não vou ter medo de ser injusto, porque eu acho que nem todo mundo vai assistir, principalmente da escola, ainda mais lembrando de mim, né? Mas eu me lembro muito do Luiz Cláudio, que era da geografia, que também me marcou bastante. Então, a geografia já estava assim, um pensamento social, político, muito engajado, né, dele, e também nos ajudando a pensar junto. Me lembro, professores de biologia também, Luiz Eduardo, tem muita gente que eu consegui admirar e falar, nossa, que bacana, que gente bacana. E aí, chega aquele momento que é o terceiro ano, e você pensar assim, né? Por que eu faço agora da vida, né? O que eu vou fazer agora da vida? Então, eu tinha algumas possibilidades naquela época. Uma delas era geografia, tanto que eu falei desse professor que eu admirava, achava incrível, principalmente geografia política e tal. Artes visuais, era um negócio que eu tinha um certo traquejo e acho que eu poderia, de alguma maneira, me dar bem. E a química. Chegou algum momento que eu não consigo te lembrar por quê, que eu tentei para química em todos os vestibulares. Eu não sei o que aconteceu, mas eu falei, não, eu decidi, eu quero química e quero licenciatura em química. Quero licenciatura em química. Eu já me inscrevi no curso de licenciatura em química noturno como uma opção que era a minha. Não fiquei, eu tinha um leque de opções, mas olha, é isso, vai ser licenciatura em química. E aí entrei na química. Entrei na química, e aí a gente já entra nessa segunda pergunta de alguma maneira, né? Que é um pouco da trajetória na graduação. E aí, entrando na química, as coisas vão se conectando. Porque no primeiro período é aquilo, você está entrando na universidade, não sabe bem como é que é, e o que é que vai ser, então é tudo uma novidade. E aí eu me lembro muito de uma professora, que é a Lilian, que eu acho que ela estava de substituta na Federal Fluminense, então eu entrei na Federal Fluminense para fazer química, tive a honra de ter aula com essa professora. Eu acho que ela era pós-doc na época do Valdemar, posso estar errado, Valdemar Carneiro, um professor da química computacional e tal. Eu acho que é Valdemar, mas posso estar errado. E aí, nesse momento, né, de primeiro impacto com a universidade, eu me lembro muito dela, principalmente porque agora, às vezes, eu trabalho química geral também, e aí encontrar com aquele aluno de primeiro período, né? Então, saí de uma escola que eu tirava só nota alta em química e tal, e aí, primeira prova de química, tirei 4. Aí eu olhei, ela virou para mim e falou, não gostou? Então tá na hora de largar o Feltre e pegar o Atkins. Ela falou isso para mim, assim, isso... Tá, beleza. Pô, já não estou pagando a universidade, deixa eu comprar o Atkins. Eu achei uma loja no centro do Rio, tinha o Atkins, comprei ele, ó, comecei a fazer. Aí, no final das contas, consegui fechar a disciplina lá de Química Geral com 9,5, porque consegui recuperar aquela nota e ela tinha, sei lá, 5, 6 provas, e uma delas ela deixava de lado, que fosse a menor. Então, assim, eu consegui, eu falei, caramba, eu gosto disso, eu sou bom, então... Sabe, porque a gente está na graduação, começando a graduação, a gente fica feliz também, motivado com aquilo que a gente sente que é bom fazendo. Né? Eu acho que todo mundo fala, pô, eu faço isso legal, então eu posso fazer isso para o resto da vida. Na época, a gente tem essa ideia de que, olha, o que eu fizer aqui vai ser para o resto da vida. Enfim. E aí, no segundo período, é um negócio importante. Assim, eu estudei numa escola bacana, mas meu pai era pescador e muitas vezes do meu encontro com meu pai, ele era desempregado. Minha mãe secretária de escola. Então,
de certa maneira, não era uma família que tinha muito dinheiro, conseguia ter acesso, por conta da educação, a determinados espaços, por conta da escola que eu frequentava e tal, mas de maneira alguma eu tinha dinheiro, tanto que não tinha passeio de escola que eu ia. Né? Tem passeio aqui, extra classe. Não vai. Ou então tem tal coisa. Não vai também. Né? Então, nunca tinha muito dinheiro. Então, assim, segundo período de faculdade, já posso conseguir uma bolsa. Vou tentar. Então, tinha o projeto do MEC, que não sei se você lembra dessa época, mas lançaram uns editais, e aí eu estou falando com o olhar de hoje, né? Para desenvolvimento de materiais didáticos, paradidáticos em softwares. Então, era para uma plataforma chamada RIVED, né, do Repositório Internacional de alguma coisa, de objetos educacionais, alguma coisa assim. RIVED e uma outra coisa, de objetos educacionais. E a UF conseguiu esse edital naquela época. E aí eu também, já por desenhar e por ter contato com a química, eu me lembro que eu entrei numa sala de entrevista e quem estava lá para entrevistar acaba que era a Rose também, que era minha professora, né? Então, que foi minha professora. Então, eu acho que de alguma maneira ela falou, não, dá para confiar nele, tal, foi meu aluno. E eu fui selecionado nessa atividade porque eu tinha duas habilidades, a questão dos desenhos e a questão de saber um pouco de química. Então, a minha função nesse projeto era conseguir fazer um elo de comunicação entre o pessoal da computação, que iria fazer os jogos, iria fazer os programas, os vídeos, e o pessoal da química. Então, eu ia ficar nesse trabalho de ir um pouco para a computação, conversar com o pessoal, voltar para a química, conversar com o pessoal, para a gente conseguir produzir materiais digitais em química, para ensinar química. Essa que era a ideia da época, e eu vivi nesse projeto por 2 anos ou 2 anos e meio, foi boa parte da minha graduação. Eu não tive nem tempo na graduação de falar assim, e se eu quiser atuar em físico-química? Sabe, não tive isso, já era ensino de química naquele momento. Então, passando um pouquinho mais para frente, né, depois desse projeto, os jogos foram desenvolvidos, tal, veio mais um momento que eu falei assim, preciso de bolsa. Eu cheguei para o coordenador, o que a gente chamava de Carlinhos, tal, cara, vai surgir alguma bolsa, porque eu tô duro, não tô conseguindo ter dinheiro e preciso de alguma parada para fazer, tal. Sem querer te interromper, mas para a gente fazer uma pequena linha histórica aí. Uhum. Esse ingresso na graduação, que ano que era mais ou menos? E eu consigo te dizer com mais certeza. Foi 2007.2. 2007.2, o curso já de é um química... momento que tinha um pouco mais de bolsas, né? Sim, tinha. E aí eu consigo falar com tranquilidade que eu fiquei do meu segundo semestre de faculdade até o meu último ano do mestrado com bolsa, sem perder um ano. E não peguei bolsa no doutorado porque eu já estava como professor no ensino superior. Então foi um momento que tinha muita bolsa e muito projeto bacana rolando. Depois eu vou chegar no momento que eu entro no PIBID, eu cheguei a viajar para aquela SBQ de 2011, com tudo pago pelo PIBID. Foram, 20 pessoas de ônibus, e isso foi maravilhoso, conhecer um evento daquele tamanho, que foi a SBQ de 2011, que era o Ano Internacional da Química. Foi enorme, né, no Costão do Santinho. Né? Foi enorme. Claro que eu não fiquei lá, e eu acho que nem hoje em dia eu ficaria, porque eu posso ter um pouquinho mais de dinheiro, mas sou pão duro. Então, assim, é um negócio que é uma oportunidade de um aluno conhecer enorme. Então, chegou em 2000 enfim, em alguma coisa, né? Acabou esse projeto de softwares, de atividades, né? De construir essas coisas, faltou dinheiro, falei, Carlinhos, e aí?
tem alguma coisa? Vai abrir bolsa para monitoria de epistemologia e história da ciência. Você não quer fazer? Vou fazer. E aí eu tentei, fiz lá a prova, eu acho que era prova na época, eu passei e fui ser monitor dessa disciplina, consegui a bolsa por mais um tempinho aí, talvez um ano, não consigo lembrar bem. Terminou essa bolsa, faltou dinheiro de novo, deixa eu correr atrás. Porque eu sempre queria saber o que tinha de bolsa, o que tinha de oportunidade dentro da universidade. E aí teve o PIBID. E aí o PIBID também foi algo que confirmou, foi o primeiro ano do PIBID. Né? Então, acho que era 2010, talvez? 2010, quando começou o PIBID. E aí foi isso, né? Eu comecei com o PIBID, e aí o professor também, ele já me via um pouco inclinado para o ensino de química, e ele era da inorgânica, não estava com muito saco para as coisas, me colocava para ajudar a coordenar as coisas dentro do ensino de química, para ajudar a mandar os trabalhos. Tanto que eu me lembro que essa SBQ que eu comentei aqui, de 2011, eu acho que eu fui com 7 trabalhos, porque todos os trabalhos do PIBID, ou boa parte deles, eu ajudei o pessoal a escrever. Então, eu meio que fazia esse trabalho de correção, de, olha, não, e vamos fazer por aqui, vamos pensar dessa maneira. Então, estava ajudando meio que numa codocência naquele momento. Volto a dizer, pessoas que olharam para mim e, poxa, vamos aproveitar essa potência que o cara tem, que ele está afim de trabalhar com ensino, vamos estimular. Então, foram pessoas ao longo dessa trajetória que me impulsionaram, que de alguma maneira falaram, pô, está afim? Vou dar oportunidade. Isso desde a escola, desde de professor, você está sabendo? Então vai atuar aqui como monitor dessa sala, vai ajudar nisso aqui, vai ensinar aquele ali que não sabe. Então, eu tive uma trajetória de muita sorte, sabe? De encontrar gente que percebia um brilho nos olhos por algum tipo de conhecimento e queria colocar para crescer. Então, uma trajetória assim, de muita sorte. Eu falo que eu sou sortudo sempre que eu penso sobre isso, sabe? Eu assim, apesar de eu ter falado de não ter muitas oportunidades financeiras, eu estava numa cidade, né, que era Niterói, que a UF é lá, a Federal Fluminense. Então, assim, eu morava do lado da universidade. Então, desde criança, eu frequentava o espaço público da universidade. Eu ia assistir a orquestra da universidade, os filmes da universidade. Então, desde criança, era UF Niterói. E aí, fiz o curso de música que eu falei que era também. Não, era pago, mas era pouco. Era uma quantidade pouca para poder fazer algo que hoje em dia é caríssimo, né? Então, assim, a universidade ela sempre teve muito presente. Daí o que aconteceu? O PIBID, né, deu esse impulso, aí eu falei, pô, não, eu quero mesmo o ensino de química, quero ir para o ensino de química e eu quero ir para a pós-graduação. Quais são as possibilidades? Na minha cabeça, naquele momento, né, como eu acabei de falar da UF, a UF era a minha vida, né? Eu, desde criança, ia para aquele espaço. No mestrado, a minha cachorrinha está latindo, tá chegando aí, tá incomodando, como é que tá? Um pouquinho? Né? Ela tá um pouquinho agitada. Mas aí qual seria a primeira opção? A UF, né? Eu vou para pós-graduação, onde eu tenho que ir? Para a UF. E aí eu fui ver as possibilidades. E aí uma das possibilidades era a professora Glória Queiroz, que eu não a conhecia, mas tinha o nome lá listada como professora de educação da UF. Aí eu vi que aquele professor do ensino médio meu, o Anderson, ele conhecia a Glória. Então, porque era a orientadora dele. E aí eu falei, ô Anderson, você pode me apresentar para a sua orientadora? Eu queria ir para a pós-graduação, eu queria conhecer ela. E aí ele fez isso, olha, vai ter um ex-aluno meu que vai aí te conhecer e tal. E aí eu fui. Foi num dia, eu acho que, se não me engano, 2011, por aí, finalzinho de 2010. Não, 2011. E aí eu encontrei com a Glória.
pela primeira vez, a gente conversou um pouco, eu já estava me envolvendo com algumas coisas sobre estudo de radioatividade, ela é física, então a gente teve essa primeira conversa muito legal, assim, e porque o meu TCC foi no tema da radioatividade. Daí encontrei com a Glória pela primeira vez. Ela falou, não, beleza, volta aqui, sim, eu topo te orientar, mas eu tô saindo da UF. Cansei de atravessar a ponte. Para quem não conhece a geografia, Rio e Niterói são cidades vizinhas que fazem o principal trânsito por uma ponte chamada Ponte Rio-Niterói, e quem não pega a ponte, pega a barca para ir de uma cidade para outra. Então, estou cansada de atravessar a ponte. Ela foi professora da UF também por muitos anos. Ela agora, naquele momento, era professora da UERJ. Você não quer fazer aqui? A gente está com um programa de pós-graduação no Cefet. Cefet é Centro de Educação Tecnológica Celso Zucco da Fonseca, no Rio, lá na Tijuca. Beleza. E o pessoal, isso sempre comentou, né? Não, você não está fazendo mestrado no Cefet, você está fazendo com a Glória, né? E era um pouco da minha cabeça. Eu queria fazer um mestrado com a Glória, passei no Cefet e fui fazer lá. Mas depois eu passei a fazer mestrado no Cefet, sim, doutorado no Cefet também. Mas então, aí ela meio que falou, vamos para o Cefet? Eu, tá, beleza, eu vou tentar e tal. Consegui fazer, passei na seleção. E naquele momento, o que eu ia estudar? CTS. Na época só tinha duas linhas no programa. O que, de certa maneira, hoje em dia eu encaro muito legal, muito bem, porque existiam outros programas com outras linhas, e o Cefet, eu acho que ele surge também quando ele coloca essas duas linhas como foco principal. O CTS é a história da ciência. E aí eu fui para lá e falei, vamos fazer aqui no CTS, na linha de CTS. Aí comecei a estudar e tal. E, por conta da Glória, não sei se já conheceram, algumas pessoas vão ter conhecido com certeza, a professora Glória Queiroz, o trabalho que ela tinha era um pouco de divulgação científica também, de relação entre ciência e arte. Então, por que eu digo que as coisas se juntam? Porque eu chego no laboratório da Glória, na sala da Glória, e a questão da arte, ela amplia a minha capacidade de conexão com as coisas que o grupo está estudando. Né? Então, meio que de maneira... por conta da linha de pesquisa, meu trabalho de mestrado foi em CTS, só que aí foi o momento que eu fui falar de CTS Arte, que era uma tentativa de conexão entre o pensamento CTS e aquilo que a educação em artes poderia trazer de contribuição para pensar a ciência, a tecnologia e sociedade. E aí que surge, num primeiro momento, uma metodologia. Eu era muito daquilo de pensar uma metodologia para ensinar algo a alguém. Aí vai lá, surge essa metodologia para pensar isso. Só que a minha dissertação foi na parte de formação de professores. Porque uma professora utilizou essa metodologia de CTS Arte com os alunos. Então, eu fiz a entrevista e a análise dessa prática, dessa professora, e o que ela poderia falar para mim sobre isso, né? Então, foi o primeiro momento. Eu estava professor de educação básica já, acabou a graduação, um amigo meu me indicou para dar aula na universidade. Na universidade não, na escola básica. Aí eu fui para lá, fiquei um tempo na educação básica. E já... Nesse período... Pode falar. Acho que isso é uma informação importante. Tu teve uma trajetória também na educação básica, então, ao mesmo tempo que fazia mestrado, doutorado, ou só no mestrado? E na época nem podia, né? Espero que ninguém casse meu mestrado, mas na época não podia. Eu achava um absurdo, eu queria fazer isso assim, meio que na revolta, porque eu falava, meu Deus, e eu não ficava 40 horas na educação básica, eu dava aula um dia na semana. Eu falo, como eu não posso ter essa experiência de educação básica se o meu mestrado é em ensino em educação? O meu programa chamava
ciência, tecnologia, educação, que é ensino de ciências, ou educação em ciências, dependendo de quem queira chamar de quê, né? E aí, nossa, eu achava absurdo. Aí eu me revoltei assim, né? Aí eu já estava 1 ano na educação básica, aí eu falei, ó, com o dono da escola na época, você pode desassinar minha carteira? Eu venho, eu dou a aula, mas eu não posso ter carteira assinada. Aí eu, não, beleza, vamos fazer isso, né? Estou contando um crime aqui para todo mundo. Mas, ó, um crime, uma pessoa querer ir para a educação básica. Eu queria ter essa experiência. Eu fui para a educação básica, fui ter uma experiência, né? Então, estava no primeiro ano, segundo ano, fiz esse trabalho com arte e levava tudo que eu aprendia para a escola também, ia fazendo. Aí que foi o momento que alguma coisa meio que mudou, né? Sempre levando as coisas para a escola. Teve um momento nessa vida minha na educação básica que eu era um professor mega querido. Porque, porra, o cara trabalha com arte, traz experimentação, traz isso, traz aquilo. Pô, que legal, que cara inovador e tal. E aí teve um momento que eu estava dando aula, acho que era primeiro, segundo, terceiro ano, e aí é uma história que algumas pessoas que já me ouviram falar que isso aconteceu, né? Algumas pessoas, porque é algo que eu acabo contando bastante. Eu comecei a entrar na sala de aula, na época eu estudava CTS Arte, era isso. Aí eu entrei na sala de aula, eu comecei a ouvir um monte de fala de preconceito, e era dia de prova, onde todo mundo tinha prova. Então eu só aplicava a prova, ficava lá quieto, fulano é preconceituoso. E na época ele falou, o garoto falou, eu sou mesmo, porque aí ele começou a falar, porque mulher isso, porque gay aquilo, porque... Aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Fui para a próxima turma, aí uma aluna perguntou assim, e aí, professor tal? Tudo bem, como é que tá seu irmão? Meio viadinho, mas tá bem. Eu me lembro sempre, até porque eu conto muitas vezes isso, então tá sempre na memória. Eu fui para a terceira turma. Professor, qual é a sua religião? Não tenho religião, não. Então você não presta. Na época era por quê? Porque a pessoa tem que ter uma religião para ter moral. Vocês querem conversar sobre religião? Beleza, então espera aí. Na aula que vem, a gente vai fazer um bate-papo sobre ciência e religião. E tinha um artigo, tem ainda, né? Porque o artigo não saiu da revista, da Química Nova na Escola, que era alguma coisa das bioquímicas das folhas do candomblé, um negócio assim. E aí, beleza. Vou pegar esse artigo, vou trabalhar um pouquinho de bioquímica com o pessoal e vou fazer uma sequência CTS Arte. Nisso, passei um filme chamado Jardim de Folhas Sagradas como início da sequência CTS Arte, que na época, né, quando eu desenhei junto com a Glória, começava com uma arte para debater um tema social, desse tema social um conteúdo científico, tecnológico, para voltar para um tema social e terminar com uma arte. Bom, passei o filme como início desse tema social. Beleza. Debate para discussão desse tema social e ir para a ciência. As folhas do candomblé e tal. Bom, fiz o primeiro módulo da sequência e fui viajar, fui para Brasília no dia seguinte, porque eu fui fazer uma palestra na Universidade Católica de Brasília, convite de uma professora, que era sobre sei lá, sobre história da ciência ou sobre CTS, alguma coisa assim que eu estava fazendo no mestrado. Eu cheguei lá, recebo uma mensagem de uma aluna dizendo, professor, a coordenadora passou aqui e disse que você não fazia mais parte da equipe. E aí eu começo a receber mensagem de colegas da época da escola dizendo, fulana disse que você foi demitido porque trabalhou com questões de religião afro em sala de aula. Aí aquilo eu fiquei assim, estarrecido na época, né? E puto da vida também, né? Porque eu falei, porra, eu não acredito. Tipo, tamanho da intolerância, né, religiosa. E aí eu demorei um pouco para entender isso, né?
Mas na época eu estava estudando um pouco disso, estava estudando uma professora que era Stella Guedes, que ela escreveu um livro sobre as crianças do candomblé e a aprendizagem das crianças do candomblé. E assim, na época isso estava muito fresco na minha memória, né? Então, assim, ela narrava que tinha criança que preferia dizer que tinha leucemia do que dizer que raspou a cabeça porque fazia parte do candomblé, porque corria risco de tomar uma pedrada. Ela fala um negócio que assim, não, é muito fácil para um homem branco dizer um monte de coisa, né? Mas o que ela fala, e eu não vou dizer que eu vivi um segundo, o que pessoas vivem a vida inteira, né? Porque o que ela traz é que quando você tem Exu em sala de aula, quando você tem Xangô, Ossan, que era o orixá que eu levei para ajudar a discutir uma questão, pô, isso é criminalizado. Quando você tem, se eu fosse falar de budismo, não seria. Ou se eu fosse falar do cristianismo, também não seria. Então, o que é isso senão um racismo disfarçado de intolerância religiosa? E ela traz isso. É racismo disfarçado de intolerância religiosa. É religião de preto que não pode. E isso me marcou muito. E até porque, como eu disse, né, eu estava fazendo na época muitas práticas com arte. Então, eu levava Van Gogh para a sala de aula para discutir os gases nas estrelas. Porra, muito bem-vindo, professor maravilhoso. Vermelha, a moça do Brinco de Pérola, que eram projetos já pré-existentes com a Glória. Beleza, que maravilha. Aí eu comecei a levar o Vic Muniz para trazer o lixo extraordinário e falar de pobreza. Ah, legal, ó, professor bacana. Aí eu trouxe uma questão com cordéis e o Nordeste. Aí eu já via alguma coisa de preconceito dos alunos, foi quando eu comecei a me ligar. E aí, quando eu trouxe essa prática de CTS Arte, aí acabou. Porra, não, já é demais. Já é demais. Aí eu fui demitido, eu peguei o dinheiro da rescisão, né? Que na época, sei lá, R$600, R$800. Falei, não, vou escrever um livro para denunciar isso. E aí que surge o primeiro livro que eu escrevi, que foi Educação em Ciências e Direitos Humanos, Reflexão, Ação para uma Sociedade Plural. Então, eu estava tentando denunciar o que eu vivi na escola. Então, é assim, quem vai ler o livro tem um primeiro capítulo que eu vou anunciando algumas coisas, e aí eu falo um pouco de tecnologia no livro, mas o que eu estava querendo falar na escola? Porque foi exatamente o ano que entrou um tal de Sistema Uno de ensino. Então, a escola estava com um tal de iPad por aluno. E eles estavam vendendo isso para a comunidade como se fosse a grande inovação. Agora, cada um tem um iPad. Mas as práticas estavam retrocedendo. Porque você tem um iPad por aluno, mas continua reforçando um racismo religioso. Né? Um racismo disfarçado de intolerância religiosa, na verdade. Então, assim, porra, que escola progressista é essa? E eu queria denunciar. Então, por isso que surge o Educação em Ciências e Direitos Humanos como uma tentativa de denúncia daquilo que eu vivi. E, nesse momento, a minha questão passou a não ser mais CTS Arte, passou a ser Educação em Direitos Humanos. Por quê? Porque eu realmente queria entender como me comunicar, como expressar aquilo, e eu vi que não tinha muita coisa de pessoal pensando ciências e direitos humanos. Eu não tinha achado na época essa relação tão forte assim. E aí foi que eu comecei a trabalhar com educação em direitos humanos, e foi o tema do meu doutorado, porque eu passei na Universidade Federal do Tocantins, talvez 6 meses depois de ter sido demitido, ou um pouco antes, tal, para professor lá. E aí foi um momento assim, eu vou precisar defender em janeiro, porque vai ter uma prova, se eu passar nessa prova, eu tenho que estar com um diploma em fevereiro, uma coisa assim. Diploma não, né? Diploma demora, tem que estar com a ata da defesa, alguma coisa assim. E aí foi isso que eu fiz, a gente defendeu em janeiro, eu prestei a prova, consegui passar, e aí o negócio ficou um pouquinho diferente. Porque antes eu era um professor de educação básica, que eu não sabia o que fazer, nunca tive formação para trabalhar com esses temas, nenhuma. E fui solapado por uma realidade escolar que mostrava diferença, diversidade em conflito,
e me entendendo como um professor que não sabia o que fazer, e quando tentou fazer, foi demitido. Quando eu fui para o ensino superior, o jogo virou. Porque agora eu era responsável pela formação dos outros. Então, como trabalhar isso no ensino superior? E acabou sendo a minha tese. Então, minha tese é sobre educação e direitos humanos. Eu nem me lembro de cabeça o nome da tese. Talvez eu devesse lembrar, mas a gente bota uns nomes complicados, né, para parecer mais intelectual do que realmente é. E aí eu fui trabalhar isso, a criação de um curso de educação em direitos humanos para professores de química, de física e de biologia na Universidade Federal do Tocantins e como que foi essa relação. Então, fiquei 4 anos do momento do meu doutorado estudando principalmente isso, as relações da formação de professores no que diz respeito a questões desse amplo guarda-chuva que é o que poderia ser chamado de direitos humanos. Então, foram os últimos 10 anos da minha vida dedicados a isso. Pensar a educação em direitos humanos por diversos aspectos. Currículo, prática, formação, tudo isso que você pode imaginar. Então, é isso. Então, eu estava na Universidade Federal do Tocantins, fiquei 4 anos na Universidade Federal do Tocantins. Nos outros 2 anos seguintes, né, depois desses 4 anos na Federal do Tocantins, nos outros 2 anos eu fui redistribuído para a Federal de Uberlândia, na cidade de Tuiutaba. Trabalhei junto de 2 amigos queridos, o Zé Gonçalves e o Juliano Pinheiro, 2 grandes profissionais da educação e ciências que fazem um trabalho belíssimo. E aí, foram 2 anos de muita parceria. Só que eu não tinha conseguido, né, para ser totalmente sincero aqui, entrar na pós-graduação. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava com uma produção legal, eu tinha muito desejo de estar na pós-graduação na época. Mas no meu projeto, antes de entrar na Federal de Uberlândia, eu mandei o pedido, eu fiquei 2 anos lá e o pedido não foi avaliado até aquela data que eu fiquei lá. Então, eu falei assim, eu queria muito estar na pós-graduação e abriu prova para a Federal do Paraná. Foi aí que eu fiz a prova, né? Eu cheguei para os meus amigos e falei, olha, isso aqui está me incomodando, vou fazer a prova, tudo bem, beleza para vocês? Né? Até porque na época eu fui por redistribuição, né? Então, assim, a gente fica logo assim, poxa, mas eu entrei, vou sair e tal. E aí, 2 pessoas incríveis que, olha, se isso for o que vai te trazer felicidade, sabe? É raro a gente ter colegas assim, né? Que olham para os outros, né? Mais do que para pensar assim, mas eu vou ter que dar 2 horas de aula a mais se ele sair. Não, que olha mesmo para ti, né? E aí esses 2 são amigos mesmo que eu tenho. E, vai lá, é seu momento. Se você passar, beleza. Se você não passar, aí a gente vai ter a honra de estar com você aqui com a gente. Mas vai lá. Aí eu fiz, consegui a aprovação no concurso e comecei a trajetória aqui na Federal do Paraná. Então, assim, eu estou há 4 anos aqui, vai fazer 4 anos agora em dezembro, dia 3 de dezembro. E nesses 4 anos, né, trabalhando um pouco com educação e direitos humanos, mas mudando também as perspectivas. E aí entra nessa última parte que eu acho que, né, vou dizer que são de 10 em 10 anos. Né? Primeiro 10 anos meus como professor, foi professor que trabalhava com educação e direitos humanos. Desde uma evolução daquilo que eu chamei de CTS Arte até pensar educação e direitos humanos. Eis que, começa muito a me incomodar o discurso do ser humano. O ser humano, ele vira, para mim, um grande problema. Quando tenho contato, por exemplo, com Ailton Krenak, que diz, né, que o ser humano é um modo de existir que vai colonizando, propondo verdades.
quando eu tenho contato com o trabalho da Linda Smith, outra intelectual indígena, que vai falar que a pesquisa, que é algo, pô, o que você é? Pesquisador. Não tem palavra mais suja no mundo indígena do que pesquisa. Quando pesquisa é pesquisador, porque para algumas entradas de pesquisa são simplesmente uma desterritorialização do corpo indígena para uma reterritorialização do modo de vida humano. E o que é esse modo de vida humano, senão uma parcela das muitas formas de existir no mundo, mas que está lá na Europa, é aquele homem branco ocidental. Então, quando a gente vai vendo esse contato com Krenak, com Bárbara Carini, minha amiga querida, que vai falando como que os corpos pretos, as pessoas pretas, elas são desumanizadas, elas não são tratadas como seres humanos. Você vai lendo Fanon, você vai ver o relato de Fanon também. Então, assim, eu tive contato nisso que eu comecei a chamar de educação em direitos humanos, com estudos sobre decolonialidades, que já começaram a abrir minha mente para pensar por muitos outros caminhos. Então, mas aí quando chegou esses encontros com Krenak, com Eduardo Viveiros de Castro, falando que na maior parte das línguas índias, branco significa inimigo, com aquele texto Involuntários da Pátria, aquilo começou a me dar muita angústia. E aí foi um encontro também com formas de pensar mais filosóficas e antropológicas. Então, hoje em dia, para fechar essa linha de raciocínio, o que eu tenho mexido um pouco mais é pensando algumas questões desse conceito de humano, como que esse conceito ele é produzido, como que esse conceito guia maneiras de existir e como que isso impacta um todo que pode ser Terra, né? Enfim, é claro que assim, estou falando há 1 hora tentando responder essas duas perguntas. Tem muitas nuances que eu não toquei aqui ainda e que talvez sejam legais, como a existência da coleção Conteúdos Cordiais, como a conexão com o pessoal do Farmei, que foi um momento que a gente começou a trabalhar jogos, como... Eu ia perguntar, ia deixar de terminar aí, mas já te interrompi. Claro. Sobre essa questão dos conteúdos cordiais, porque, particularmente, eu fui fazer no ano passado uma checagem lá na Livraria da Física. Perfeito. Virtual lá, e fui fazer uma compra. Eu quero comprar uns livros aí, né? E aí me deparei lá com essa coleção. Né? E me estranhei o nome, né? E aí, claro, vi que tinha, inclusive, já artigo e tudo mais, fui dar uma lida e tal, para conhecer a proposta. E tem o livro de Química, né? Sim. Então, mas sei que tem o de Física e de Biologia. Pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Essa denominação. Mas assim, quando tu quiser. Não, eu acho que é legal. O bate-papo assim é muito melhor do que eu ir falando. Porque não é um adjetivo assim tão não tão comum, né? É um adjetivo diferente, assim, que chama atenção. E principalmente no Brasil, que ficou com uma leitura de que você fala cordial, você já leva para o Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Isso já traz toda uma herança colonial, uma leitura errada do livro. Tanto que o próprio... O que na verdade, são os conteúdos cordiais? Conteúdos cordiais pode ser traçado, no meu entendimento, por 2 caminhos. Um primeiro caminho, que eu querendo ou não, ele existe, que é a tentativa de uma conceituação, e um segundo caminho, que é um projeto. Eu gosto muito mais de pensar como projeto, porque o projeto é coletividade. O projeto me mostra que ao longo desses 6 anos, foram 6 anos construindo essa coleção de livros,
foram mais de 90 pessoas, entre professores da educação básica e do ensino superior, tentando pensar como pedagogizar conteúdos conceituais de ciências da natureza, em diálogo com conteúdos procedimentais e atitudinais relacionados a isso, que é esse grande guarda-chuva chamado de educação em direitos humanos, que envolve questões de gênero, étnico-raciais, questões de inclusão, questão de decolonialidade, apesar de ter uma certa discussão, né, entre aquilo que é o direito humano e aquilo que pode ser perspectivas decoloniais, mas é um guarda-chuva de ideias para pensar uma forma mais progressista de se imaginar a educação científica, pelo menos em nível de Brasil. Então, quando eu penso conteúdos cordiais como um projeto, seguinte, vamos pensar isso, vamos partir da onde? Então, o ponto de partida dos conteúdos cordiais foi da ética da razão cordial, da filósofa chamada Adela Cortina. Então, eu tive contato com um pesquisador já falecido também, um educador chamado Marcelo Andrade. Marcelo Andrade foi aluno da Vera Candor, foi aluno também da Adela Cortina, e a partir do Marcelo Andrade que eu tive contato com a obra da Adela Cortina. Quando eu fui ler a Ética da Razão Cordial, eu pensei que a gente poderia pensar nesse sentido de mobilizar conteúdos de ciências, porque quando a gente está pensando, vou formar para educação em direitos humanos, falando mesmo de graduação, vou formar o pessoal para saber trabalhar com educação em direitos humanos. Eu posso simplesmente colocar o pessoal para fazer aula de antropologia, sociologia e filosofia. Vai ser incrível? Vai ser incrível. O pessoal vai aprender coisas novas? Vai aprender coisas novas. Só que o que vai faltar aí? No meu entendimento, é isso que eu defendo também na minha tese. Vai faltar um momento de pedagogização dos conteúdos de ciência, porque o que tem de diferente, de especial, talvez, na educação em ciências, é que a gente para pensar sobre muitas coisas que estão ligadas com esses conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, que estão no campo das ciências da natureza. Esses conteúdos são muito caros para a gente. E aí eu não estou assumindo uma posição, talvez, histórico-crítica, que vai dizer que existem conteúdos clássicos, não estou fazendo isso. Eu estou falando que alguns conteúdos são importantes, a gente entender, inclusive, por que alguns são ou não são tratados na sala de aula é importante entender as relações de poder que colocam alguns em detrimento de outros, é importante entender tudo isso, mas a gente ainda assim vai lidar com um determinado conteúdo, nem que seja o átomo, a ligação química, ou para quem vai para outras dimensões de saberes, para pensar o porquê que esses conteúdos estão lá. Mas na química em específico, que é o nosso campo aqui, é a transformação das substâncias. Pensar sobre isso, que é essa transformação das substâncias, é um eixo central que você não vai aprender numa educação, seja apenas filosofia, sociologia, antropologia, para trabalhar algumas questões. Você precisa de mais, você precisa de um momento que você vai conseguir conectar aquelas ideias com os conteúdos de ciência. É aí que surgiu conteúdos cordiais. Vamos pensar isso. E aí que surgiu também o Olhares sobre Indiferença, né, que fala, como formar as pessoas para fazer isso aqui. Então, Conteúdos Cordiais é um grande projeto, é um projeto plural. E aí também que surge o Krenak, a Linda Smith, a Bárbara também, primeiro como autora, depois como nossa referência para pensar muitas coisas. Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, muita gente, porque a gente convida pessoas, né? Isso começou sei lá, 7 anos atrás, a gente convidou pessoas para pensar essa pedagogização, e essas pessoas vão pegar um pouco da Adela Cortina, sim, mas vão trazer muito do que ela já sabe. Então foi um momento de aprendizado, de falar assim, olha, a gente deu um pontapé inicial com a Adela, foi mesmo. Mas eu não sou a mesma pessoa de 7 anos atrás. Porque tudo isso, todos esses diálogos, essas conexões que surgiram, me fizeram ter contato com muitas outras coisas que foram completamente
arrebatadoras e transformadoras, outros muitos bons encontros que conduziram boas formas de pensar. Por isso que eu falo, Conteúdos Cordiais é um projeto muito mais do que um conceito. É um conceito porque você pode parar para pensar assim, é a pedagogização dos conteúdos científicos basear a partir da sua relação com questões de direitos humanos. Beleza, vamos conceituar assim. Dá certo? Dá. Mas se você pensa como um projeto, como um coletivo, com muitas mãos, muitas pessoas pensando, dialogando sobre como criar uma sala de aula mais justa, pô, isso aqui para mim é a beleza do negócio. Tanto da química, da física. E não é uma forma única de fazer. Mas foi uma galera que se reuniu, a gente coordenou, muitos, porque um conhecia o outro, que conhecia o outro, foi chamando e montou uma equipe. Alguns que já trabalhavam com a questão, eu nunca quis ter negócio de fulano é pai de tal coisa. Tem alguma galera que fala, porque é Roberto, educação e direitos humanos, não quero essa paternidade. Eu quero, se eu posso desejar alguma coisa para o ensino de ciências, é que a galera pense sobre esses temas que são caros a muitas pessoas. Porque são inúmeras vidas que se entrecruzam numa sala de aula com 50 pessoas. Inúmeras histórias de vida, inúmeras maneiras de ser, de viver, de existir, de estar naquele espaço, e essas vidas se entrecruzam. E no momento que essa vida se entrecruza, e aquela pessoa que está na cadeira, sei lá, 6A, olha para que está na cadeira 6B e fala, o seu macaco, e aí você, como professor, como professora, não sabe como agir numa situação como essa, vira para o quadro, finge que aquilo não existiu e continua dizendo A mais B igual a C mais D. Pô, isso aí é uma falha enquanto a existência de professora, que é uma existência política, é um ato político. Então, assim, é uma falha. Então, como lidar com isso? Como projetar a formação de professores que talvez se importem com isso? Nesse ponto, eu acho que a gente trabalhou bastante ao longo desses 10 anos para pensar essas questões. E ainda tem muito para fazer. Minhas alunas, na semana passada, relataram no Residência Pedagógica, que hoje eu coordeno, elas foram fazer uma aula sobre mulheres na ciência e sofreram machismo do começo ao fim, com várias piadas, várias formas de perpetuar um machismo estrutural a partir dos discursos dos alunos. Como fazer? E aí a gente foi conversar um pouquinho sobre isso, mas muitas vertentes do que é possível se fazer ou não. Então, assim, conteúdos cordiais, educação e direitos humanos não é o fim, é o começo, é o pontapé. É o pontapé para muito mais gente poder se conectar com esses temas, fazer outras coisas. Falar, que grande bobeira. Roberto escreveu que era para dar voz. Não, mas não é para dar voz, não. Legal, olha que lindo. As coisas estão vivas, estão em debate. Eu escrevi mesmo, dar voz, em, sei lá, 10 anos atrás. Né? Hoje eu já penso por outros caminhos. Né? Mas o importante é que eu, junto com Glória, junto com muitas outras pessoas, fomos lá e fizemos. Paramos, talvez, durante 10 anos para pensar sobre um tema e tentar desenvolver coisa nesse sentido. Né? Assim, óbvio que vai pegar, vai criticar, vai debater, tem que ter, porque senão o que a galera está lendo, está fazendo, isso é parte da ciência, isso é parte do fazer científico. E eu adoro isso, assim, de saber que algo impactou de alguma maneira. Isso a gente tenta trabalhar assim se importando um pouco menos, mas é sempre muito feliz quando a gente ouve que alguém leu, estudou aquilo, que alguma maneira aquilo impactou. Eu tento até falar, não, mas não leva muito a sério, não, porque não é para levar mesmo, mas é algo que foi feito, então vai mexendo. Né? Eu só não me defino como o Roberto que estuda educação e direitos humanos. Hoje em dia eu mexo com outras coisas.
eu gosto mais de fazer formação de educação em direitos humanos, por exemplo, do que orientar pesquisa nesse tema. É algo que eu me percebi. E que outras coisas, então, estão sendo feitas? Que outros temas surgiram aí? Nesse meio do caminho, surgiu... talvez para a universidade, o mais bacana de eu falar seja assim, eu estou muito mais relacionado com ecologia, vou dizer assim. Que é um pensamento bem da forma de pensar a universidade. Mas o que a gente fez aqui? Mas antes disso, tem também jogos, né? Me peguei jogando muito há alguns anos atrás. E nisso de jogar, comecei também a trabalhar com jogos, né? Fui professor de jogos, e aí fui para um caminho todo dos estudos culturais. Como que a cultura pode nos ensinar coisas? Então, como que os jogos, como forma de arte, nos ensinam coisas? Como que esses jogos nos levam para pensar sobre o mundo, cristalizam ou não representações. Então, fui muito para esse campo da educação em jogos. Tanto que a gente criou, eu, junto com Mayara Mello, João Tenório, e depois a Paloma, as duas Palomas, a gente criou um podcast chamado Farmei. Fizemos 20 episódios, se não me engano, durante 3 anos, tentando relacionar ciências, aquilo que na época eu chamava de educação em direitos humanos e jogos como arte, dentro de um tripé de arte, ciências e filosofias. Então, não é sobre direitos humanos, mas também porque nunca deixou de ser. Eu não gosto muito mais de utilizar tanta palavra direitos humanos, porque eu tenho pensado a partir de muitas outras espécies, de relações mais que humanas, inclusive. Hoje em dia, eu tenho até um negócio aqui, pegar aqui. Esse aqui é o Bart. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bart é um pombo. Tá? Bart é um pombo. Quem não conhece, pode seguir a página @opombociborgue. A página vai continuar existindo. Então, isso tem a ver com o meu último livro. O meu último livro é esse aqui, ó. A Máquina Classificatória de Humanidades. Escritos Excrementais, por Bartolomeu Feder. Bartolomeu Feder é um pombo. Aí você fala, porra, um pombo pode escrever? O pombo está fazendo filosofia. O pombo pode escrever um meta-personagem conceitual para pensar o conceito de humano. Esse conceito de humano que começou a me dar angústia, porque quando a gente fala vamos humanizar, a escola humaniza? Humaniza. Agora, se isso é bom, eu não sei. Por um viés mais anarquista, eu paro para pensar também que essa humanização, muitas vezes, é se encaixar num molde dominante daquilo que é o capitalismo falando, daquilo que é a colonialidade falando e o racionalismo falando. Então, muitas vezes as pessoas estão humanizadas porque elas acabaram se encaixando num molde pré-concebido daquilo que... E quem que definiu esse molde, né? Que são essas macroestruturas aí de poder do capitalismo, né? Dizendo, olha, se você souber lidar com o capital, você vai ser humano. Se não souber, talvez você vire um morador de rua, e aí você vai ser desumanizado. Né? Então, tem até aquele poema do Drummond, fala, hoje eu vi um bicho, eu acho que é do Drummond, alguma coisa assim. Então, assim, beleza, mas aí ó, isso é um efeito do capitalismo pensando nessa formação humana. Então, assim, o humano é aquele que tem esse domínio do capital, mas também que se encaixa nos moldes de ser, de pensar, de existir, de viver, da colonialidade. Então, assim, é um livro que pensa muito sobre essas questões. Então, por exemplo, eu estou indo para esse caminho, né? E aí falei um pouco de cultura, mas também vou falar um pouco de perspectivas de filosofias da diferença. Hoje em dia eu tenho composto muito com Deleuze, Guattari e outros autores e autoras que poderiam se encaixar, entre muitos aspas, que a academia faz isso, né? Não, vamos encaixar o pessoal nisso aqui, nessa bolsa. Então, a bolsa da filosofia da diferença. Mas quando fala da máquina, um pombo escrevendo, então eu componho com quem? Eu componho um pouco com a Ursula Le Guin,
né? Quando ela escreve a autora das sementes de acácia, tem até aqui uma copiazinha, né? E aí, poxa, podem as formigas estar escrevendo algumas mensagens, e os golfinhos, e aí com a Vinciane Desprez também, que vai escrever a autobiografia de um povo. Como compor com essas pessoas, pensar com essas pessoas também? Penso hoje em dia muito junto com Donna Haraway, com Anna Tsing, pensar questões sobre antropoceno, Tuloceno, talvez, né? Então, alguma coisa de Bruno Latour. Então, fui para outros caminhos de pesquisa, que é aquele de, olha, deixa eu pensar uma metodologia para ensinar ciências. Isso não quer dizer que eu ache menos, não, mas é que, de alguma maneira, eu já fiz isso. Então, eu acho que eu quero fazer outras coisas que são fora disso, são diferentes, sabe? Então, é para onde eu tenho ido. Então, por exemplo, eu escrevi a tradução de um pombo, que, de certa maneira, é o quê? É uma tentativa de pensar o ser humano a partir de uma outra perspectiva mais que humana. É um pombo conceituando o humano. Isso é uma atividade de filosofia. Mas nessa atividade de filosofia, eu usei o recurso de dizer que é uma tradução. Aí o que eu fui estudar? Fui estudar depois o que é uma tradução e como que se faz tradução e como é que as coisas impactam. Eu achei um livro aqui, ó, Escândalos da Tradução. Aí eu vou lá e vou estudar o que é essa tradução, o que eu fiz na real, né? Qual é o impacto de pensar como uma tradução e não como autoria. E aí, sabe, as coisas estão fluindo. E fluem, porque um exemplo aqui bem direto para ti. Chega Maitê, que vai defender por agora, minha aluna de mestrado, ela chega com um projeto que é a criação de um glossário para pessoas surdas. Aí eu chego para ela no primeiro dia que a gente se encontra e falo: legal, parabéns, você está aprovada, mas a gente não vai fazer isso, não. Por quê? Porque, não, primeiro que você não é uma pessoa surda para criar um glossário, né? E se a gente parar de ver a pessoa surda como deficiência e tentar ver como que essa pessoa surda é a potência de criação de um mundo ou outro para além dessas amarras que o capitalismo, a colonialidade, o racionalismo podem trazer? Será que a gente pode ir para algum caminho? Pô, deu um primeiro baque. E isso ajudou ela a pensar o que hoje vai ser a dissertação dela. Então, assim, ela saiu de uma zona de conforto que a gente vê muito, muito na nossa área, né? De falar, deixa eu pensar algo para ensinar algo aqui para alguém e provocar, sabe? Calma aí, e se eu aprender com essa pessoa surda em vez de tentar que ela se encaixe no modo pré-estabelecido? Né? Se a gente parar para pensar com uma pessoa cega, né? Assim, com a química é muito tranquilo da gente perceber isso, né? Quer dizer, não sei se é tão tranquilo assim, mas se a gente tentar parar de enquadrar os outros no molde da humanidade, mas perceber como que o molde da humanidade pode ser transformado a partir desses outros, que já estão sendo chamados de outros, porque existe uma humanidade precedente que se consolida hegemonicamente para chamá-los de outros. Pensar, compor dessa maneira tem me encantado, sabe? E eu acho que é uma coisa muito rica não deixar isso passar, assim, sabe? E aí o que surge também? Né? Mas então você largou de pensar o ensino de química? Não. Esse tipo de pensamento tentacular que está invadindo, né, minha mente, né, a partir de fungos do cocô de pombo, né, que está se conectando no meu cérebro, em 4 anos atrás, a gente começou a coordenar PIBID e RP. Eu e o professor, que é colega meu aqui de departamento, que é o Everton Beijing. Eu cheguei para ele, vamos pensar conceitos químicos para sobreviver ao apocalipse zumbi. Aí surgiu um livro que é o Conhecimentos Químicos que você precisa para sobreviver ao apocalipse zumbi. Foi um trabalho de integração entre química do PIBID e do RP. A gente fez esse livro, ficou bacana, trouxe uma temática ambiental, disfarçada, né, de algo mais
bacaninha de é um zumbi e tal, mas a gente está falando de consumo, a gente está falando de sustentabilidade, não do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, mas de você pensar que a gente pode acreditar ecologicamente um mundo para o futuro para se viver, não necessariamente humano, mas um mundo que tem um valor por si, sem a gente destruir, porque é isso que a gente faz. Aí, beleza, a gente fez. Trabalho, saiu bacaninha, a SBQ curtiu, a gente concorreu lá no edital, está publicado na página da SBQ, da Química do Cotidiano, beleza. Vamos fazer outro. Como é que a gente vai construir? Só que agora a gente vai construir Química, Física, Biologia. A gente montou um evento de 100 pessoas, com todos os alunos, Química, Física e Biologia. A gente juntou grupos que o pessoal chamaria de interdisciplinar, para tentar resolver problemas de como reconstruir o mundo depois desse apocalipse que aconteceu no primeiro livro. Então a gente fez isso, montou grupos de trabalho para pensar sobre como habitar, como se alimentar, como produzir alimentos, produção de energia, consumo de energia, tudo nesse momento que é o pós-apocalipse zumbi. Levamos uma filósofa para fazer uma palestra de abertura, que também compôs o livro final. E aí cada aluno, cada grupo de alunos acabou tendo um livro, tendo um capítulo no livro para pensar essas questões, que é a sobrevivência. Só que essa sobrevivência se dá cooperativamente. Se dá cooperativamente, pensando espécies mais que humanas. Então, assim, não vamos criar gado para matar, para nos alimentar. Como que a gente vai habitar nesse mundo se a própria criação do gado nos ajuda a nos matar da forma como é feita? E as plantations, que são uma fonte que o pessoal fala, olha, é uma marca do antropoceno, essa maneira de monocultura, de produção de alimentos. Como que a gente pode pensar outras maneiras? E o pessoal foi atrás. E aí, nessa prática, eles comungaram com conhecimentos do MST, comungaram com conhecimentos indígenas, pensamento de agrofloresta e tudo mais que está aí. Ninguém inventou um modo novo, mas conseguiu ver que não é só nesse conhecimento químico universitário que está a solução dos problemas. Às vezes é nesse conhecimento que está muito dos problemas, porque uma hora vem o homem branco do norte global dizendo que tem a solução para o mundo, conseguimos garrafinhas plásticas. Agora, o mesmo homem branco fala o contrário, olha, o maior problema do mundo são as garrafas plásticas. Se a gente parar para pensar, falta uma credibilidade aí. Porque antes você estava dizendo que o negócio era bom, o negócio agora é ruim. Por que não aproveitar esse momento para ouvir, para estar junto com os povos que estão vivendo e sobrevivendo no mundo há muito tempo, que são os povos indígenas e quilombolas, para comungar, para estar junto, e não para, olha, deixa eu me apropriar disso aqui para tentar, e aí tchau, povo indígena. Não, é comungar, para estar junto, sabe? É compor com, estar com, e não só povos indígenas que são desumanizados, mas muitas outras espécies, muitas formas de pensar, pensar isso tentacularmente. E aí é o que a gente tem feito, eu tenho me dedicado, sabe? E isso impacta o ensino de ciências, que eu penso de alguma maneira também. Porque se antes era um pensamento de conhecimentos químicos para sobreviver, agora é conhecimentos que você precisa para reconstruir. E é uma teia de conhecimentos. Depois até falo para o pessoal que for assistir aqui, se alguém chegar nesse momento, porque eu falei tanto, eu não acho que a minha vida é tão interessante assim para o pessoal chegar até aqui. Mas quem chegar, baixa na Livraria da Física, o livro está gratuito, Conhecimentos que você precisa para reconstruir o mundo pós-apocalipse zumbi, na aba de livros gratuitos, pode baixar, é só fazer a inscrição no site, faz o download, ou então entra na @pombo_ciborgue, a gente também tem o link direto lá para vocês conhecerem um pouco mais desse trabalho, né, e para onde que tem ido. O primeiro livro está na SBQ. Na SBQ. O livro ótimo também, divertidíssimo.
E esse o outro, ele já Isso. traz um pouco dessa outra ideia que eu falei, né? Mais tentacular, mais de comunhão de pessoas pensando cooperação e tal. Bom, eu teria ainda uma última pergunta, Claro. mas fica bem à vontade para discorrer aí sobre alguma coisa a mais que tu queira falar, enfim. Mas a minha última pergunta teria a ver o seguinte. Primeiro, os projetos futuros, que eu já vi que tem vários, né? Mas se puder falar alguma coisa em relação a isso. E a outra é algo mais específico, assim. Nós que trabalhamos com a formação de professores de ciência, de química, né? Pensando de ciência de um modo geral, mas de química em particular. E você que tem tantas perspectivas já pensadas e falou nessa ideia aí de pensamento tentacular, o que tu pensas então dessa maneira e a partir dessas diferentes perspectivas para a sobrevivência não da espécie, que é o que eu fui falando aí, mas sobre o professor, né? Porque, afinal de contas, todo esse trabalho de formação, seja na graduação, seja na pós-graduação, em tese, tem muito a ver, ou diretamente a ver, com a formação do professor de ciência, né? O que você pensa, então, sobre essa sobrevivência do professor hoje, do desenvolvimento profissional desse professor, sobre a carreira desse professor? O que temos a dizer para eles? Beleza, vamos lá. Não só para o professor que está, mas para o futuro professor que estará, né? Então, sobre perspectiva... Perfeito. Sobre perspectivas futuras, eu confesso que eu sempre penso nisso. E aí, sempre que eu penso, eu também penso junto, assim, porra, mas calma aí. Chegou um momento da minha vida que eu parei de planejar as coisas e eu fui vivendo o que foi acontecendo. Então, assim, eu acho, se nada solapar mais a minha existência e me conduzir para outros caminhos, que eu acho que nesses próximos 10 anos, o que eu vou estar vivendo vai ser um fruto disso que eu estou construindo nesse momento. Assim como foi com a educação em direitos humanos, aquilo que aconteceu lá em 2013, de certa maneira, é algo que se reverberou até esse momento de agora, e aí quando eu lancei esse livro da Máquina Classificatória de Humanidades, acho que o que vai vir para os próximos 10 anos vai ser também um reflexo disso por muitos desses caminhos, tá? E aí acho que vai estar pensando um pouco nesses pontos de filosofia, principalmente, ênfase em filosofia, ênfase nessa comunhão de formas de agir, de pensar, produção de experimentações, atividades muito de fabular, de escrita, de provocar com a escrita, pensar sobre o mundo. Eu acho que vai muito para esse caminho nos meus próximos 10 anos. Vamos ver, quem sabe daqui a 10 anos a gente conversa de novo para comparar isso e ver se aconteceu mesmo, né? Fazer igual aquela carta para o futuro, um negócio assim. Mas sobre a formação de professores, eu tive na SBQ Sul agora, em Pelotas. E aí, logo depois que eu dei uma palestra sobre o apocalipse zumbi, o pessoal de algum pet me convidou para dar uma entrevista rápida e perguntaram assim, diz uma dica para os calouros. E eu acho que a mesma dica para os professores é a dica que é um mantra para mim, é dica para todo mundo, é a forma de pensar. Eu falei assim para eles, pessoal, não estuda só química. Não deixe de estudar química. Eu só digo, não estude só química. Eu acho que a sobrevivência do professor ela está associada imediatamente com isso, enquanto intelectual. Se hoje a gente tem uma internet, um sistema de uberização do professor praticamente, que
conduz ao professor ser um mero técnico do conhecimento, voltando para um tecnicismo já muito criticado há muito tempo, talvez seja a gente não perder a esperança de olhar para o professor, para a professora, como intelectual. Então, o que eu tenho pensado, dado esse mantra, assim, pensado para mim, e aí é disso, olha, como que eu me penso? Ah, quer dizer que eu me vejo como intelectual? Não. Quer dizer que eu tento ter práticas que vão me fazer algum dia ser um intelectual. Isso vai o quê? Você não se fechar no conteúdo do seu interesse apenas. Então, assim, você gosta de química? Vai estudar química, mas sabe que estudar química implica em estudar filosofia, sociologia, antropologia, história. Não deixar de lado nada desses conhecimentos que podem parecer que estão distantes. Isso não tem. Segunda coisa, reforçar uma noção quase aí, talvez pela influência deleuziana, né, de um pensamento nômade. Uma ideia de você, olha, tá sempre que possível caminhando, aberto para as novas possibilidades, deixar os poros abertos para ser contaminado por muitas outras formas de pensar. Cara, isso não acho que existe uma forma de morrer enquanto intelectual. Intelectual, professor como intelectual, acho que vive por muito tempo. Agora, professor como técnico já está fadado ao fracasso, porque se você precisa de uma aula técnica, você vai no YouTube. E tá lá. A mais B igual a C mais D, igual eu falei. E todo mundo, às vezes, deixa de assistir a nossa aula para ir para o YouTube, porque é na hora que quer, tem a duração que eles querem, existe uma oferta enorme de pessoas que, às vezes, umas são mais engraçadas, outras menos. Você escolhe aquela pessoa para aprender aquele conteúdo específico daquela maneira. Mas um intelectual, eu não acho que é substituível, sabe? Por um vídeo. Então é isso. Como se portar como intelectual? Aberto a diversas formas de pensar, nunca deixar de estudar, nunca deixar de estudar. Tá sempre buscando conhecimento, buscando, tá bem ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Tá? Então, aqui a minha dica é busquem. E esse professor, ele vai continuar existindo. Isso a gente não está falando de valorização do professor, não. Que independente do que a gente faça, vai ter gente que vai valorizar o que a gente é e desvalorizar o que a gente é pela mesma coisa que a gente faça. E isso tem outras implicações políticas. Tem implicação em saber votar direito, tem implicação em fazer parcerias com quem fortalece a gente, e não, mas porque fulano é um grande né? Mas, conseguiu um cargozinho aqui na Secretaria de Educação, ele é maravilhoso, vou fazer campanha para ele, vou panfletar aqui para XYZ, que a gente não precisa falar o nome aqui, que a gente sabe que tem um monte em tudo que é estado possível. Aí tá lá na Secretaria de Educação, porque quer um carguinho. É uma forma de sobreviver? É uma forma de sobreviver. Só que né, é o gado que está contando a lista para os outros passar e morrer, né? Então, assim, a ovelha que virou amiga do lobo mau e está contando quem vai para o abate. Então, assim, postura de intelectual, posição política firme do lado certo da história, e cada um vai saber qual é o lado certo, né? Para si, mas também para um coletivo. Então, assim, eu acho que com esse tipo de postura é muito mais difícil você chegar a uma decadência da noção de professor. É muito mais difícil. Pode acontecer? Pode, claro. Mas é muito mais difícil. Eu acho que se a gente vê só pelo aspecto técnico, coisa que já foi criticada há muitos anos, tem muita gente que fala isso há muito tempo. Hoje, o que essa galera falava se consolida. Professor
tecnicista é completamente descartável. Pode dar um Ctrl+T e vai ver uma aula sobre citologia, e que tem lá o que o professor da gente demorava 3 meses para explicar, o pessoal em 10 minutos explica com desenho, com não sei o que lá. Ó, tá aqui. Aí você decora, faz uma prova. Agora, se você quer conhecimento, se você quer ajustar as conexões mentais e confluir com o mundo, aí não vai ter vídeo do YouTube que vai ajudar. Vai ter que ter interações. É isso. Que maravilha. Bom, quer falar mais alguma coisa? Eu Falei só tenho demais. Só tenho a te agradecer pelo teu tempo, pelas excelentes reflexões. Muito obrigado. Pô, Carlos, obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Pô, para mim é uma honra e depois, pô, me manda onde o vídeo vai sair para eu poder compartilhar também, para poder assistir, ver se ficou legal, que eu consegui me expressar legal. Muito obrigado mesmo, cara. Pô, para mim é uma alegria estar aqui. E, enfim, é um exercício muito de ego, né? Porque eu tive que falar sobre mim, mas aí também é exercício de pensar como que isso pode mobilizar outras pessoas, enfim. Não sei se eu consegui ser bem sucedido, e os outros podem me dizer, sei que pode me dizer. Mas muito obrigado mesmo. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, com certeza. Agradeço pela conversa, agradeço pelo tempo. Para mim foi muito bom, né? Então posso falar por mim, me ajudou bastante a me mobilizar também. Então, com certeza vou mandar as informações. E muito obrigado e muito boa sorte aí nos próximos projetos. Pô, a gente se encontra aí. A gente se encontra. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.